O Remo, tradicional clube do futebol brasileiro, parece estar mergulhado em uma tempestade sem precedentes, e os rumores que circulam nos bastidores indicam que o time pode estar enfrentando o maior escândalo do ano no país. Fontes não oficiais apontam que diversas irregularidades administrativas e financeiras teriam sido detectadas, deixando torcedores e analistas perplexos com a dimensão do problema. A crise, segundo boatos, não se limita apenas ao departamento de futebol, mas se estende a setores administrativos, envolvendo contratos suspeitos, transferências não registradas corretamente e até questões trabalhistas que estariam prestes a chegar à esfera judicial. A repercussão tem sido intensa, e veículos de comunicação nacionais já apontam que essa situação pode marcar profundamente a história recente do clube. Para muitos, a questão vai além de um simples tropeço esportivo. Estamos falando de uma instabilidade estrutural que ameaça a credibilidade do Remo diante de seus torcedores e patrocinadores. No meio desse turbilhão, crescem especulações sobre mudanças radicais na diretoria, com possibilidades de afastamentos e reformulações que poderiam redefinir o futuro do clube. A incerteza paira sobre todos, e enquanto torcedores tentam compreender a gravidade do que acontece, rumores de bastidores indicam que há muito mais escondido do que se imagina. As irregularidades mencionadas, segundo fontes internas, teriam relação direta com transações financeiras que não teriam passado pelos trâmites legais corretos, o que gerou suspeitas sobre superfaturamento e favorecimento em contratos. Dentro do clube, a tensão é palpável. Conselheiros estariam divididos entre proteger a imagem do Remo e revelar toda a extensão do problema, o que poderia resultar em consequências jurídicas e esportivas graves. O momento, de acordo com rumores, é de profunda instabilidade, e há quem diga que a situação pode culminar na impossibilidade do clube disputar algumas competições se as denúncias se confirmarem. Alguns profissionais próximos à diretoria já teriam buscado orientação legal para entender os riscos, enquanto outros parecem agir de forma a minimizar a repercussão. A pressão externa, especialmente da mídia e de torcedores, aumenta a cada dia, e as redes sociais fervilham com teorias sobre os responsáveis por essas supostas irregularidades. Em meio a tantas especulações, a sensação é de que o Remo atravessa não apenas uma crise momentânea, mas um episódio que pode redefinir sua trajetória e, de certa forma, abalar a confiança no futebol brasileiro como um todo. O escândalo, segundo algumas vozes anônimas, poderia ter reflexos que vão muito além das quatro linhas, atingindo patrocinadores, parceiros e até federações, criando um cenário de incerteza e tensão que dificilmente será superado sem mudanças profundas e imediatas. Fontes anônimas indicam que algumas dessas irregularidades podem ter relação com movimentações contratuais suspeitas envolvendo jogadores e agentes, com cláusulas questionáveis e pagamentos que não estariam devidamente registrados. Essa situação, se confirmada, poderia configurar um dos maiores escândalos administrativos do futebol nacional, gerando investigações e talvez até punições severas. Entre torcedores, o clima é de indignação e incredulidade, e muitos compartilham rumores sobre reuniões secretas e negociações ocultas, que supostamente teriam acontecido sem qualquer transparência. O impacto desse suposto escândalo é ainda maior por se tratar de um clube tradicional, com torcidas apaixonadas e histórico de conquistas importantes, o que torna o caso ainda mais sensível. Analistas esportivos especulam que, caso a crise se confirme, poderíamos testemunhar não apenas mudanças na diretoria, mas também uma reestruturação completa das operações do clube, com possíveis demissões e reavaliações contratuais em massa. A sensação de incerteza se mistura com a curiosidade mórbida de torcedores e jornalistas, todos tentando descobrir a extensão real dos problemas que ameaçam a imagem do Remo. Em paralelo, rumores sobre o envolvimento de agentes externos e interesses obscuros no futebol brasileiro alimentam ainda mais a percepção de que a situação é grave, complexa e possivelmente inédita nos últimos anos. O clima de crise interna é agravado por boatos de divergências entre membros da diretoria e conselheiros, que estariam discutindo sobre quem realmente deveria assumir a responsabilidade pelas supostas irregularidades. Alguns apontam que decisões estratégicas tomadas nos últimos meses podem ter sido motivadas por interesses pessoais ou financeiros, levantando suspeitas sobre a lisura de processos e contratos. Enquanto isso, a torcida, que tradicionalmente é muito ativa e participativa, demonstra nas redes sociais uma mistura de frustração, raiva e incredulidade, questionando a transparência da gestão e exigindo respostas imediatas.
A imprensa esportiva, mesmo diante da ausência de confirmações oficiais, não para de especular sobre os impactos desse escândalo, sugerindo inclusive que outras equipes do futebol brasileiro poderiam estar ligadas a esquemas semelhantes. Com tantas incertezas, o que se observa é um cenário propício para teorias conspiratórias, com opiniões divididas entre quem acredita na má-fé da diretoria e quem prefere acreditar em erros administrativos pontuais. A dimensão da crise, se os rumores forem verdadeiros, indica que o Remo poderá passar por um período de instabilidade profunda, com consequências que vão muito além do campo, afetando finanças, imagem pública e confiança de patrocinadores e parceiros. Dentro do clube, rumores indicam que já existem movimentos discretos para tentar conter o impacto da situação, incluindo reuniões sigilosas com advogados, consultores e conselheiros de confiança. A intenção seria mapear riscos e traçar estratégias de comunicação que evitem um desgaste ainda maior diante da opinião pública. Entretanto, alguns insiders afirmam que a situação já está fora de controle, e que a transparência necessária para solucionar o problema pode gerar um efeito dominó, expondo outros setores e até mesmo envolvidos externos que possivelmente atuaram de maneira irregular. O nervosismo entre os profissionais que lidam diretamente com a gestão do clube é evidente, e há quem diga que decisões radicais podem ser tomadas a qualquer momento, incluindo afastamentos de figuras importantes. Torcedores, por sua vez, demonstram nas redes sociais uma inquietação crescente, buscando informações, compartilhando rumores, e ao mesmo tempo, se perguntando se o clube terá força para se recuperar dessa crise monumental. A narrativa que emerge é a de que o Remo atravessa não apenas um problema administrativo, mas um momento crítico que pode redefinir sua trajetória histórica, sua credibilidade no cenário nacional e até mesmo sua capacidade de competir em nível profissional sem manchar sua imagem perante o país. Especialistas em administração esportiva que acompanham o caso especulam que, se os rumores se confirmarem, o impacto será sentido muito além do clube, podendo servir como alerta para outras equipes sobre a importância da transparência, da governança e da ética na condução de suas operações. A crise, de acordo com boatos, poderia desencadear uma série de mudanças regulatórias e fiscalização mais rigorosa no futebol brasileiro, algo que poderia transformar a maneira como clubes gerenciam contratos, negociações e finanças. Enquanto isso, os torcedores do Remo vivem um período de angústia e expectativa, acompanhando cada movimento da diretoria, cada pronunciamento de conselheiros e cada rumor que surge sobre o escândalo. Entre comentários de fãs e especulações da imprensa, a sensação que predomina é a de que estamos diante de uma das maiores crises recentes do futebol nacional, capaz de abalar estruturas, provocar mudanças e deixar uma marca que dificilmente será esquecida. A tensão é visível, e o clima de incerteza, alimentado por rumores de bastidores e notícias não confirmadas, transforma a história do Remo em um verdadeiro enigma que intriga e preocupa todos os envolvidos, desde torcedores apaixonados até analistas esportivos atentos aos desdobramentos. Enquanto os rumores sobre o escândalo do Remo se espalham, surgem especulações sobre impactos diretos no elenco e na performance do time. Fontes anônimas indicam que jogadores estariam vivendo um ambiente de extrema tensão, divididos entre a preocupação com a própria carreira e a lealdade ao clube. Alguns atletas, segundo boatos, já teriam procurado agentes e clubes interessados em contratos alternativos, buscando segurança em meio ao caos que assola a instituição. A possibilidade de punições administrativas ou financeiras pode afetar diretamente a participação do Remo em competições nacionais, e há quem sugira que o clima dentro do vestiário seja de incerteza total, com treinos e decisões táticas influenciados pelo medo de repercussões externas. Analistas esportivos especulam que a instabilidade não se limita aos bastidores, mas pode comprometer a performance dentro de campo, criando uma situação inédita de pressão psicológica sobre jogadores e comissão técnica. A pressão da torcida aumenta a cada rumor divulgado, e comentários nas redes sociais indicam que muitos torcedores se sentem traídos e preocupados, questionando a integridade de quem comanda o clube. Enquanto isso, a imprensa continua a levantar teorias sobre a amplitude do escândalo, sugerindo que ele pode ter ramificações em outros clubes do futebol brasileiro, especialmente envolvendo contratos e transferências suspeitas. Nos bastidores, fontes internas afirmam que reuniões sigilosas entre diretores e conselheiros são frequentes, com o objetivo de mapear possíveis saídas e minimizar os danos à imagem do Remo. Alguns conselheiros,
segundo rumores, estariam pressionando por mudanças imediatas na gestão, inclusive com a saída de figuras centrais da diretoria, enquanto outros tentam desacelerar os processos para evitar que detalhes sigilosos sejam expostos publicamente. A tensão dentro dessas reuniões, segundo insiders, é extrema, e há relatos de debates acalorados sobre responsabilidades e estratégias de comunicação. Entre os torcedores, a percepção é de que o clube está à deriva, e a disseminação de rumores só aumenta a sensação de crise sem precedentes. Especialistas em governança esportiva sugerem que, se as denúncias forem confirmadas, o caso do Remo poderá se tornar referência em termos de fiscalização e controle de irregularidades, servindo como alerta para toda a estrutura do futebol nacional. A preocupação é que a situação evolua rapidamente, tornando qualquer tentativa de contenção limitada diante da repercussão que já se espalha pelas redes, imprensa e comunidades esportivas de todo o país. Alguns boatos indicam que investidores e patrocinadores estão acompanhando a situação de perto, e que decisões sobre patrocínios futuros podem depender da resolução ou não do escândalo. Há quem afirme que contratos milionários estariam em risco, e que a instabilidade pode gerar prejuízos significativos para o clube caso a crise se prolongue. Dentro do clube, rumores apontam que departamentos administrativos estariam realizando auditorias internas para identificar falhas e irregularidades, mas que a complexidade do problema torna difícil ter uma visão completa da situação. Analistas de mercado esportivo especulam que, se confirmadas as irregularidades, o Remo pode enfrentar uma reestruturação completa, com mudanças drásticas em cargos de comando e políticas internas. A torcida, por sua vez, divide-se entre aqueles que pedem punição imediata e transparência total e os que ainda tentam acreditar em erros pontuais e não em um esquema amplo. Nas redes sociais, a repercussão cresce a cada hora, com debates, teorias e especulações sobre como o escândalo pode afetar não apenas o Remo, mas a credibilidade do futebol brasileiro de forma geral. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Rumores mais recentes indicam que a pressão da mídia internacional também começa a chegar, pois veículos estrangeiros estariam atentos à dimensão do escândalo, comparando a casos históricos de irregularidades em clubes de grande tradição. Esse possível impacto internacional, segundo fontes não confirmadas, aumenta a necessidade de ações rápidas e decisivas dentro do Remo, pois a repercussão extrapola o cenário nacional. Enquanto isso, a comunidade de torcedores continua monitorando cada movimento da diretoria e de conselheiros, especulando sobre acordos ocultos, negociações e decisões que poderiam alterar completamente a trajetória do clube. Alguns insiders sugerem que a crise poderia levar até mesmo a intervenções externas, seja de órgãos de controle esportivo ou de tribunais, caso as supostas irregularidades sejam juridicamente comprovadas. A incerteza é tamanha que qualquer declaração oficial pode gerar novas ondas de especulação, alimentando ainda mais o clima de tensão. Entre análises e teorias, cresce a percepção de que o escândalo, se real, representa um divisor de águas na história recente do Remo, podendo redefinir sua imagem, estrutura e futuro no futebol brasileiro. Dentro do clube, boatos apontam que algumas figuras importantes estariam tentando criar um plano de contenção de danos, incluindo comunicação estratégica e reuniões confidenciais com advogados e consultores. A intenção, segundo rumores, seria evitar que informações sensíveis vazem para a imprensa e redes sociais, o que poderia aumentar ainda mais a repercussão negativa. Entretanto, insiders afirmam que a crise já ganhou proporções difíceis de controlar, e que os impactos financeiros, administrativos e esportivos podem se estender por meses ou até anos, dependendo das decisões que forem tomadas. A pressão da torcida, da mídia e de órgãos de controle cria um ambiente de tensão extrema, e há quem diga que o Remo vive um momento de verdadeiro ponto de inflexão, no qual cada decisão terá repercussões significativas no curto e no longo prazo. Analistas esportivos destacam que casos como esse são raros e podem gerar mudanças profundas na governança de clubes no Brasil, criando um precedente que será estudado nos próximos anos. A complexidade da situação, misturada à falta de informações oficiais, transforma cada rumor em uma peça importante para entender a gravidade do que está acontecendo. Entre torcedores,
conselheiros e jornalistas, cresce a sensação de que o Remo está em um território completamente desconhecido, navegando em um mar de incertezas e especulações. Boatos sobre afastamentos, investigações e repercussões internacionais são discutidos com intensidade, e a expectativa é de que novos capítulos do escândalo ainda venham a público, mantendo todos em alerta. Alguns insiders afirmam que o desenrolar da crise pode ter consequências duradouras, inclusive na forma como o futebol brasileiro lida com transparência, contratos e governança. A atmosfera de tensão, combinada com a curiosidade mórbida de torcedores e jornalistas, transforma o caso em um verdadeiro fenômeno midiático, que repercute muito além dos limites do clube. A cada dia surgem novas teorias, especulações sobre culpados e análises sobre possíveis soluções, criando um cenário de intriga e expectativa constante. A narrativa que se forma é de um Remo à beira de uma transformação profunda, em que decisões críticas poderão definir não apenas a trajetória imediata, mas também o legado do clube nos próximos anos, deixando um marco histórico na memória de todos os envolvidos. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.